Afinal de contas, qual a melhor opção para você? Livro físico, audiobook ou e-book? É sobre isso que eu vou falar hoje. E se você está iniciando aí nesse mundo de leitura, você nunca nem experimentou, por exemplo, um e-book, um audiobook, eu vou falar aqui das vantagens e desvantagens de cada um. Então assiste até o final para você saber e selecionar qual vai ser a melhor opção para você. Mas logo de cara já vou te falar o seguinte: tudo vai depender do seu principal objetivo, o que você está esperando daquele livro e o que você realmente quer com ele. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Jéssica Fonseca, aqui do canal Sacada de Livro. E antes de falar para você as vantagens e desvantagens de cada opção dessas que a gente pode ter na hora de uma leitura, eu queria mostrar para você esta pirâmide aqui. Essa pirâmide é do William Glasser, que é um psiquiatra norte-americano. E ele colocou, ó, se você consegue ver aqui, as formas que a gente absorve o conhecimento melhor. Então, a gente tem o mais top, né? A forma que a gente realmente mais absorve o conhecimento é quando a gente ensina para outra pessoa aquilo que a gente acabou de aprender. Então, no meu caso aqui, por exemplo, né? Eu leio, eu faço, né? Eu escrevo, eu faço o meu roteiro para poder vir aqui falar para você o que eu acho, né? Sobre os livros, até porque senão eu esqueceria, né? São muitos e muitas coisas. Então, eu vou durante o livro, eu vou anotando, fazendo meu roteiro. E ao final eu ainda faço o quê? Eu apresento ele aqui para você e mostro a minha opinião. Dessa forma, a forma de ensinar é a que a gente mais grava as coisas. Então, se você estiver, por exemplo, estudando para alguma prova, algum teste que você realmente precisa melhorar essa parte, chama um coleguinha, chama um irmão, um amigo e senta ele do lado de você e fala: você vai me escutar agora que eu vou te contar aqui sobre o direito constitucional, não sei, o que você está estudando aí. E você conta para essa pessoa aquilo que você aprendeu. Essa é a melhor forma, tá? Mas eu trouxe essa pirâmide aqui para te mostrar uma coisa em especial, que é o seguinte. Não sei se você percebeu, mas 10% a gente aprende quando a gente lê. E 20% a gente aprende quando a gente escuta. E eu, particularmente, não sei se você também tem isso, já teve, eu tinha um preconceito em relação aos audiobooks. Eu acreditava que eu não conseguiria focar e que eu não conseguiria aprender nada com um audiobook, porque eu simplesmente nunca tive o hábito de escutar o audiobook. Então, quando eu me deparei, né, com essa novidade e há muitos anos atrás eu comecei a experimentar escutar audiobooks, eu achei muito difícil, logo larguei, porque eu simplesmente não dei bola. Então, assim, eu era essa pessoa, né? Eu tinha o preconceito que eu achava que eu não ia conseguir focar e escutar um audiobook, porque eu não ia conseguir prestar atenção. E aí, se você também quiser, por exemplo, aprender ainda mais de um livro que você já leu, busque escutar, né, o audiobook ou até mesmo você ler em voz alta, porque dessa forma você associa as duas coisas, né, tanto a leitura quanto o escutar, então você acaba aprendendo ainda mais com aquele livro, você grava mais. Então, antes de mais nada, se você está ainda na dúvida se você opta por ter, por exemplo, um Kindle, né, para ler o e-book ou até mesmo para se abrir ao audiobook, é por isso que eu estou trazendo essas informações para você abrir a cabeça, para você se abrir para coisas novas, né, e não só o livro físico. E aí vamos lá para as vantagens e desvantagens, então, de cada um. Começando com o livro físico. A gente já sabe, você provavelmente já tem a mentalidade de que o livro físico é muito melhor, justamente porque você está ali pegando, você consegue anotar, né, escrever nele, você, né, tem aquela sensação boa de abrir um livro novo, de cheirar um livro novo. Tudo isso é muito gostoso e eu gosto também. Mas essas, inclusive, são algumas das vantagens, né, de um livro físico. E as desvantagens do livro físico já são, por exemplo, que você, dependendo do livro, é muito pesado, você não consegue ficar carregando ele para todos os lugares. O custo do livro físico, ele é mais alto se comparado com essas outras duas opções. E qual seria, por exemplo, um objetivo seu com esse livro? Lembra que eu falei lá no começo que vai depender muito do que você está buscando naquele livro? Então, às vezes, é um livro que você amou, assim, e você quer ter ele na sua estante, sabe? Então, pode ser uma coisa mais sentimental ali mesmo, então vale a pena você ter. Ou, às vezes, é um livro que você precisa estar o tempo todo estudando e pegando e revisando
analisando o conteúdo ali. Então é um livro também que é legal de você ter ele ali. Eu particularmente escolho livros físicos pensando nesse quesito. Quero ter ele na minha casa, é um livro que eu realmente gostei muito, é um livro que eu preciso estar o tempo todo ali consultando, então é um livro que eu normalmente compro físico. E aí vamos pro e-book. Eu também era uma pessoa que não era muito do e-book, justamente porque eu queria ter essa sensação, ó, do passar a página, do, né, pegar o livro. Eu era muito receosa, assim, de não conseguir focar. E realmente, no começo, eu ganhei um Kindle do meu marido. No começo eu ficava, nossa, será que eu vou conseguir me concentrar, né? Porque não tem aquela coisa de você realmente ficar passando a página e tudo mais. No começo foi um pouco mais difícil, mas depois, no segundo livro, já estava totalmente acostumada. Na verdade, no primeiro eu já estava totalmente acostumada. As vantagens, né? É uma coisa pequena que você consegue carregar para todos os lugares que você for, não é pesado, não vai ficar ocupando 1 milhão de espaços na sua casa. Os e-books, eles são muito mais baratos se comparados com os livros físicos, então tem também aí essa vantagem. Fora um ponto que mexe também com a natureza, né? Você não fica aí comprando muitas coisas e acumulando muito na sua casa, né? Muitos livros que futuramente, provavelmente, vão, né, para um lixo aí e podem prejudicar a natureza. Então, se for um livro, vamos para os objetivos, né? Se for um livro que você quer ler sobre o tema, mas não sabe se realmente tá afim daquele tema, sabe? Você quer experimentar um livro novo, um assunto diferente, busque por um e-book, porque assim você, né, se você não gostar e tudo mais, ok, você não vai ficar com aquele livro lá entulhado na sua casa, sem nem saber o que fazer com ele lá depois. Vai muito também das promoções, então como eu falei, o preço ele vai ser um pouco determinante aí também na sua escolha. Eu gosto de ler, pegar as promoções, né, tem sempre várias promoções na Amazon, eu acompanho sempre por lá e eu tô sempre postando, inclusive lá no meu Instagram, quando eu vejo algumas promoções. Se você ainda não me segue lá, eu vou deixar inclusive aqui embaixo, ó, pra você ir lá me seguir. Beleza, e aí a gente vai para a terceira opção, né, de leitura, ou no caso, escutar, né, que é o audiobook. Quais são as vantagens e desvantagens? Como eu falei, eu tinha o preconceito, né? Mas hoje eu pratico mais isso, né? É uma coisa que você vai acostumando mesmo de escutar e se concentrar naquilo. A grande vantagem, como eu mostrei no início, você absorve muito mais quando você escuta, por mais que não pareça. E quando você escuta, por exemplo, também histórias de ficção, eu vi um estudo falando que se você está escutando uma história, você tem a capacidade imaginativa muito maior. Então você visualiza, né? Você monta a cena na sua cabeça de uma maneira muito mais criativa do que se você estiver apenas lendo. Então, o escutar, ele te provoca também uma criatividade, um imaginário que você nem imaginava que poderia ter. Isso é legal, né? De você buscar também uma forma diferente de pensar, de analisar as coisas. Então, pode ser um caminho interessante. Segundo ponto, ele também é muito mais barato, né? Tem aplicativos hoje que você paga para poder escutar audiobook e tem também audiobook de graça. Olha só que coisa. Inclusive aqui neste canal temos agora a leitura de audiobooks por mim mesma, com a minha voz. Já saiu o primeiro, inclusive, e vai sair agora o segundo em breve, não sei se antes ou depois desse vídeo. Então, se você não quer perder, você aproveita e já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Claro, para você também saber, você tem que marcar o sininho aqui para você saber quando, né, sair o vídeo novo, e aí você vai saber quando sair os audiobooks. Além disso tudo, o bom do audiobook é que você consegue aproveitar o seu tempo de uma maneira muito melhor, ou seja, você ganha tempo. Então você consegue fazer uma atividade, às vezes, do seu cotidiano, que é um pouco até automática, como, por exemplo, lavar uma louça, ou se você estiver, sei lá, pedalando, né, na bicicleta aqui, eu tô falando esse exemplo porque é uma das coisas que eu faço, eu tenho uma bicicleta aqui em casa e eu, às vezes, vou pedalar, e aí eu coloco um audiobook, porque eu tô ali, ao mesmo tempo, fazendo duas coisas, eu não preciso pensar na minha atividade, né, de pedalar, e eu tô aprendendo ao mesmo tempo ali, então eu acabo ganhando tempo dessa forma. Então, eu gosto muito do audiobook para essas coisas, e quando eu quero também intensificar, igual eu falei, eu quero intensificar o conhecimento a respeito de algum conteúdo, eu vou escutar sobre aquele livro que eu talvez já tenha até lido.
E aí o objetivo, né? Quando escolher um audiobook, quando optar por essa opção e não pelas outras duas formas de leitura. Quando você realmente tiver essa questão do tempo, ou às vezes a questão financeira, você quer aprender, você quer absorver conteúdo, mas você não sabe por onde começar. Aqui no YouTube é um lugar excelente para você começar. Então, não deixe essa oportunidade passar, sabe? Tá todo mundo tem acesso, então você realmente consegue absorver o conteúdo mesmo sem gastar nada. Quer dizer, você vai gastar, né, a sua internet para poder acessar o YouTube e poder escutar um audiobook, por exemplo. Tá, Jéssica, e você? Qual você prefere? Bom, eu uso as 3 formas e, igual eu falei, cada uma delas vai abarcar um momento que eu tô vivendo, o livro que eu tô querendo ler, escutar, e vai muito do que eu realmente busco com aquele livro. Então, eu busco olhar, né, a minha mente para poder estar aberta a essas 3 opções. Eu acabo lendo muito o livro físico, mas porque é um hábito mesmo, eu gosto de ter alguns livros também em casa. Mas, ó, isso aqui mudou a vida. Esse negocinho chamado Kindle, que inclusive eu vou fazer um vídeo depois falando sobre ele. Se você tiver qualquer dúvida a respeito dele, qual escolher, como usar, qualquer coisa nesse sentido, deixa aí nos comentários, que aí eu vou juntar as dúvidas e vou trazer um vídeo aqui falando só sobre ele, como que realmente a gente pode selecionar um para poder comprar, se vale a pena comprar um ou não. É isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Beijo e até a próxima!